uma coisa, a lembrança do que mais te marcou ali da hora que chega naquele local do acidente? A cabine dos pilotos foi, pra mim. Pra mim, quando eu vi a cabine dos pilotos, eu me transferi ali pro comandante. Foi uma sensação, cara, nossa, horrível. Eu lembro até hoje, horrível. A gente viu a dimensão daquilo ali, né? E o piloto, a última ideia que ele vai fazer é que ele vai morrer. O piloto, eu tenho certeza, ele luta para fazer o avião voar até o final. Eu não me sinto muito à vontade. Eu estou falando aqui depois de 10 anos, mas eu fiquei muito tempo com os cheiros na cabeça, com os sons na cabeça. Foi muito interessante porque eu fiz a ação inicial, depois eu desconectei um pouquinho, fui para a operação de resgate, voltei, achei a caixa preta, aí voltei para a operação e eu escutei tudo aquilo. Aí a minha cabeça escutava aquilo, escutava uma vez, duas vezes. Pô, você tá ouvindo isso, estou ouvindo aquilo. Aí é o trabalho técnico, né? Autopilot. You want me to fly it? Once we got fucking hit. Então você fica com os sons na cabeça e eu vi aquilo lá, então entendeu? É uma coisa que eu lembro até hoje. É muito ruim, não é muito bom não é muito bom. Então a gente olha aquilo, é uma verdadeira desgraça assim, tem que ter estômago, tem que... a cabeça da gente, por isso que eu falo, a gente sai um pouquinho dessa condição, é uma condição bem dura. No dia seguinte a gente já tinha achado os 3 primeiros corpos. Quinto dia, nós encontramos a cabine do avião, onde estavam os pilotos. Então a cabine ela dividiu e encontramos dentro da cabine os 2 pilotos. Foi um trabalho para tirar os pilotos ali de dentro. Realizamos o corte de fora a fora da cabine com o machado, rebatendo a lateral dela para cá com muita dificuldade, empregamos ferramentas de tração para que a gente pudesse ter acesso aos 2 pilotos que aqui estavam na cabine e retirar os corpos dos 2 pilotos. Então, o cenário é a cabine destruída, né? Dificuldade imensa de adentrar o local onde estava o despojo dos pilotos, e a gente analisando, a hora passando, e missão dada, missão cumprida, nós fomos infiltrados por, acredito, 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã. Quando foi 1 e pouca da tarde, nós estávamos tirando o primeiro piloto ainda. Nós abrimos a cabine por cima, ele entrou, se agarrou para poder trazer os pilotos para fora da cabine, para poder a gente trazer para identificação e entregar para os familiares. O nosso trabalho é focado nisso, é poder ajudar o próximo, a gente trabalhar em prol da missão. A missão aqui era cortar a cabine, era retirar os corpos aqui, os 2 pilotos que aqui estavam, e entregá-los à equipe de remoção para que os peritos fizessem a identificação dos corpos, né? A cada corpo que a gente achava, a cada corpo que a ML identificava, era um momento marcante. Se aconselha que se use 2 pares de luvas de látex simultaneamente, além da luva de couro. O último, mas não menos importante, o nosso vidrinho de Vic Vaporub, porque realmente o cheiro fica insuportável e não é só o cheiro de corpos de decomposição, mas também da parte química que se desprende da aeronave. E comandante, como é que é ir para o local de uma tragédia para recuperar cadáveres? É horrível. As fases, quais são? Primeira coisa é os sobreviventes. A gente chega esperando sobreviventes. Não tem sobrevivente, então aí a gente fica assim, bom, então é o resgate dos corpos.
sexta-feira, tinha acabado o expediente na Força Aérea, eu tinha me retornado para minha casa, eu fui informado que teria ocorrido um acidente, e para que eu voltasse para o CENIPA. Recebi uma ligação do pessoal do ACC, informando que a parte que toma conta, controla os tráfegos aéreos, me informando que um Gol, na transição de Manaus para Brasília, ele tinha sumido da detecção radar. Estava no trânsito em São Paulo, quando até então meu vice-presidente, Davi Barioni Neto, me ligou e pediu para retornar, porque o Salvo Aero tinha entrado em contato com a nossa coordenação de voos, informando do desaparecimento da aeronave. No momento eu retornei e me dirigi diretamente à coordenação de voos da Gol Linhas Aéreas, e ali o clima já era tenso. Eu recebi um telefonema do Chagas, que era o segurança de voo da Gol, e ele me deu uma boa noite e falou: Rufino, estou precisando da sua ajuda. O que você está precisando? Ele falou: estamos com uma aeronave desaparecida. Imediatamente liguei para o CENIPA e ali eu comecei a ter uma ideia da complexidade da coisa, porque no momento que o chefe do CENIPA atendeu, eu perguntei: vocês já estão cientes? Ele falou: do quê? Do Embraer? Eu falei: que Embraer? Eu falei: não, do Gol. Ele falou: que Gol? Então foi a hora que a gente começou a perceber que era alguma coisa muito maior, porque na realidade cada um tinha uma parte da informação. Naquele dia, sexta-feira, nós regressamos do treinamento, chegamos no alojamento e ligamos a televisão. Quando a gente ligou a televisão, a gente olhou aquela notícia, né? Boeing desaparece sobre a selva. A companhia aérea Gol já confirmou que uma de suas aeronaves está desaparecida. Eu falei: o que foi, comandante? O que aconteceu? Aí ele falou: pô, acabou de acontecer um acidente muito grave no Brasil e prepare que a gente já vai chegar lá sem tempo para a família, que a gente vai ser engajado já automaticamente nesse acidente. A TV ligada, né? Aí foi a primeira vez que vi a imagem da aeronave que supostamente tinha desaparecido, né? Daí quando eu olhei aquela imagem, foi aí que eu falei aquele negócio, né, de uma aeronave daquela não combina com a selva. Então, a partir daí, eu comecei a entender que era alguma coisa grave. A gente estava lá em Cachimbo, quando de repente a gente viu uma aeronave chegando. Uma aeronave, né, a gente viu que era diferente, a cor dela era azul. A gente até achou estranho, né, um avião civil aqui em Cachimbo, né? E foi aí que a gente teve a notícia de que essa aeronave ela colidiu com alguma coisa no ar. A gente não sabia o que era ainda. Quando à noite veio a notícia, né, que tinha uma aeronave da Gol desaparecida ali na região, e que o pessoal achava que essa aeronave tinha colidido com esse Legacy que tinha pousado em Cachimbo. Até então a gente não acreditava, né? A gente achava muito improvável isso acontecer. Foi decidido naquele momento que uma aeronave de busca deveria iniciar a busca no local ou nas proximidades do último contato radar. O padrão de busca ele foi feito num quadrado crescente. Imagina uma espiral começando do centro e indo rodando para fora, só que com formas de quadrado. À madrugada nós fizemos essa busca, identificamos vários pontos para que no dia seguinte a gente colocasse o 60 e 30 nesse mesmo padrão. Nós chegamos em Cachimbo em torno de umas 5 horas da manhã, né? Foi feito o abastecimento da aeronave e recebemos informação do Salvo Aero qual era a área que nós deveríamos realizar a busca. Eu lembro que a gente decolou, era por volta das 6 da manhã, nós junto com o 60 e 30 que veio do Rio. Esse 60 e 30 ele pousou lá em Cachimbo, nem cortou o motor, desembarcou os militares e já foi fazer a busca junto com a gente. Não deu nem 10 minutos de voo, o 60 e 30 localizou a aeronave, né? Eu levantei da minha posição, da minha cadeira na cabine e fui olhar na vidraça do avião, né? Na janela do avião, para ver se a gente viu alguma coisa, porque eu vi bem distante uma fumaça que saía da mata. Como nós já havíamos terminado aquele padrão de busca que foi pago pelo Salvo Aero, nós nos direcionamos para aquele ponto onde estava saindo uma fumaça. E foi o tempo de nós chegarmos naquele ponto. Parece que aquela fumaça ali era só para mostrar para a gente onde que eles estavam. E nós localizamos parte da fuselagem. Eu lembro que a gente via muito nítido o trem de pouso do avião da Gol, que estava lá caído. No momento em que acharam a asa, marcaram no GPS. Passaram essa informação para os helicópteros.
Os helicópteros prosseguiram para lá para localizar. O helicóptero passou em cima do ponto, viu a asa, fez uma curva para voltar e já perdeu de vista a asa novamente. Tamanha era a densidade da mata e a forma como fica escondido a aeronave dentro de uma mata com árvores de 25, 30 metros de altura. E ali chegando, fizemos um procedimento, verificamos qual a melhor situação para a gente descer, né? A princípio seria por rapel, mas o piloto preferiu fazer por guincho, questão de segurança, porque tinha muitas árvores ali, e ali efetuamos a descida. Descemos aqui no local, eu desci primeiro, e a gente já observou a cena de destruição estabelecida, né? É uma total, pela visualização do primeiro fragmento da aeronave, tivemos logo a impressão que a aeronave ela se fragmentou no ar, né? Deslumbrar aquela imagem, né, que foi aquela imagem famosa, né, da parte das asas, né, de cabeça para baixo ali, o trem de pouso aparecendo ali. Ao ver aquela cena, a gente já viu que com certeza não haveria possibilidade de sobrevivente, mas deixamos para tirar essa conclusão em solo. Eu vi uma asa virada no dorso, o trem de pouso acionado. Ali eu já perdi a esperança. Emitindo sinais, emitindo barulho de apito, verbalização. Infelizmente nós não tivemos respostas e logo já concluímos ali quase que de imediato que não existiam sobreviventes devido ao próprio estado da fuselagem da aeronave totalmente fragmentada, né? Eu decidi, teve uma hora que eu parei, eu optei por parar de chorar, por enxugar as lágrimas e por ligar para a companhia para dar notícia que, infelizmente, praticamente era impossível a gente achar pessoas ali, sobreviventes ali daquele acidente. Nosso objetivo era bastante específico, era resgatar sobreviventes. E quando você chega à conclusão que esse trabalho não será realizado e nós não traremos nenhuma boa notícia, então é uma frustração grande. Se você não tem sobreviventes, é obrigação do Estado recolher as vítimas. Então nós já estávamos ali e partiríamos agora para uma missão menos agradável, mas tão importante quanto a primeira. Chegando aqui, nós observamos uma presença intensa no cheiro de combustível, fogo no fragmento da aeronave, no destroço da aeronave, e já visualizamos alguns corpos aqui no momento, né? Presentes aqui ao redor aqui do fragmento principal, que é a asa da aeronave, junto com os dois trens de pouso. A gente começou a fazer a varredura. Como a gente não encontrou sobrevivente, a gente se preocupou a fazer o recolhimento dos corpos. E a gente dividiu as equipes, abrimos uma área de trabalho. Primeira coisa, a aeronave ao voltar, certo? Ao voltar vai precisar de uma clareira. Vamos iniciar a abertura de uma clareira para descer outros militares com mais segurança, de rapel, por guincho, e futuramente a aeronave poder pousar. Quando a gente abre uma clareira, a gente determina, a gente olha, tem uma ideia mais ou menos, vamos levar 3 horas para fazer essa clareira aqui, é o que nós vamos determinar. Então a gente já fecha diretamente com a equipe do helicóptero, saber o seguinte, daqui a 3 horas vamos voltar. Então quer dizer, 3 horas aquela clareira tem que estar aberta. E em função do treinamento que a gente tem, a gente consegue trabalhar como fosse um dominó. Pegar uma árvore de grande porte e essa de grande porte levar outras de pequeno porte. E isso nós começamos a fazer. Esses corpos eles eram içados pelo helicóptero. E era assim, no nascer do sol a gente já decolava a primeira tripulação, ia lá para a vertical da área, né, descia naquela clareira. No início a gente descia e colocava os corpos dentro do helicóptero. Um homem encontrava, mas tirava 6 da busca para carregar esses corpos até o local da clareira maior para ele ser levado. Como foi encontrando muitos corpos, né? Ficou mais fácil a gente fazer a carga externa que a gente fala, né? A gente colocava os corpos numa rede, o helicóptero não chegava a pousar. A gente aproximava, amarrava a rede embaixo do helicóptero e a partir daí a gente trazia os corpos nessa rede. Isso durava o dia inteiro. Era das 5 da manhã às 5 da tarde, ou às vezes até às 6, né? Quando o pôr do sol um pouquinho mais tarde. Essa gente na selva a gente sua. E os insetos vêm atrás do sal que fica ou seja, então muitos insetos pousavam na gente, as abelhas pousavam na gente. E conforme a gente se movimentava, né, o uniforme dobrava, prensava a abelha e ela se defendia, picava a gente. Quando nós chegávamos lá com o helicóptero, as abelhas elas não vinham, né? Quando helicópteros saíam, elas atacavam. Então o primeiro dia com elas foi terrível. Passávamos uma fita
para impedir que ela entrasse pela manga da camisa. E usamos uma rede no rosto para evitar um pouco as ferroadas. Tivemos também militares que desenvolveram choque anafilático por picada de inseto, a gente também proveu o atendimento. Depois tivemos também piolho, porque é da região, né? Os carrapatos e os piolhos são da região. E aí nós tivemos também piolho, aí todo mundo teve que raspar a cabeça. Falando, porra, tá desconfortável aqui. E alguém conversando com a gente, aí um militar do esquadrão falou, pô, aqui tá desconfortável, mas o desconforto maior, com certeza, é a família de quem perdeu um ente querido. Tu ia encontrando aquele cenário ali, aquilo ia te deixando chocado, mas ao mesmo tempo você tinha que se manter erguido, que era o seu papel ali, o seu dever, era fazer aquilo ali. Quem nos ajudou muito ali foi o nosso Paraçar 01, né? Então foi Deus. Então Deus o tempo todo guiando cada combatente SAR ali no caminho de onde encontrar uma vítima. Eu encontrei vítima assim no aleatório, faltando 13 vítimas. O H1H foi fazer uma carga externa, o sopro do rotor dele principal bateu numas folhas e aí eu encontrei uma vítima por uma tatuagem. Você não deve considerar que você tem que achar 154. Na realidade, você tem que achar o familiar de alguém. E aí nós vimos que embaixo daquela asa tinham 400, daquele pedaço maior. E aí nós precisávamos levantar aquilo ali, só que aquilo ali era tonelada para levantar. E a gente ter conseguido fazer aquilo ali, erguer aquela asa, aquela parte da aeronave, com todo mundo ali, aquele espírito de equipe, aquilo me marcou muito. Eram pneumáticos que ajudavam a levantar aquele material, só que tinha que fazer uma base de madeira para colocar lá em cima, amarrar aquela asa numa corrente, enquanto essa parte, esse pneumático ia inflando e levantando, aí na mão o pessoal do Paraçar e das equipes de resgate iam ajudando a levantar do outro lado. E com isso nós conseguimos esse trabalho de corpo, de espírito de corpo ali, nós conseguimos levantar essa asa. Mas faltavam ainda. Só faltava o Marcelo Paixão, que estava sentado na poltrona 17 Charlie, que é exatamente no meio da aeronave. O lema do Paraçar nós não deixamos ninguém para trás, né? Então a gente continuou na busca, o comando da aeronáutica na época, não, nós vamos ficar até encontrar. E nós praticamente limpamos aquela selva. Aí a Força Aérea determinou que nós retornássemos. Dia 20 de novembro é o aniversário do Paraçar e eu lembro bem, uma coisa que eu lembro bem foi nas palavras da ordem do dia, eu lia as palavras do comandante e falei que a missão foi cumprida, ela, entre aspas, foi bem cumprida, mas o Paraçar não estava feliz, não estava completo, porque infelizmente nós deixamos um para trás e nós não deixamos ninguém para trás. No dia seguinte, o brigadeiro Kerso foi informado que a última vítima foi identificada, que naqueles corpos finais que nós enviamos para o ML se encontrava o senhor Marcelo Paixão. Ele falou, Moreira, pô, meus parabéns, meu amigo. Eu, pois não, brigadeiro, o que foi? Ele falou, pô, nós não deixamos ninguém para trás. Pô, aquilo ali, assim, foi, pô, sabe, foi emocionante, sabe? Passar aquilo para o esquadrão, pô, foi muito bom. Aquele momento ali foi muito marcante que, mais uma vez, serviu para reforçar ali que a equipe ali ela foi fundamental para a gente obter o sucesso da missão ali, que foi entregar todas as vítimas ali, os restos mortais de todas as vítimas aos seus familiares. Ter um enterro digno ali e acabar com aquela agonia. E a satisfação do dever cumprido é o melhor, esse de nós não deixamos ninguém para trás, nós não deixamos mesmo não. A gente vai lá, foi dada a missão, a gente cumpre a missão. Naquele momento foi definido o encerramento da operação, quando foi identificado o senhor Marcelo Paixão, o último que faltava. São 10 anos para a gente lembrar com orgulho do que foi feito na Serra do Cachimbo. Ao longo desses anos aí, ao longo desses 10 anos, sempre teve uns flashes na minha cabeça, aqui do cenário. Por vezes eu sonhando que ainda estava aqui, nesse local. Então, às vezes você estava lá voando,
vinha o mecânico lá, tenente, toma água aí, o cara tem que tomar água. Você não lembrava tomar água, almoçar, você parava para almoçar ali, o pessoal te lembrava, ó, você tem que almoçar agora, vamos almoçar. Então tava todo mundo focado, né? Isso aí ficou muito marcado, a união, o profissionalismo, né? E o foco na missão. 25 anos ou mais de preparação, sofrimento de curso, sem água, sem comida. Mas é um ser humano, a família que tinha ali foi destruída. Então a satisfação de ser esposa, ser pai, ser mãe, vai ter teu filho de volta. É um momento de decepção, de tristeza que eu carrego comigo. Porque quando você quer salvar alguém, ajudar alguém, você não pode. E nisso, você, além de não salvar aquelas pessoas, você decepciona outras. Porque outras esperavam receber seus entes vivos e você não consegue. Isso ficou muito marcado para mim, principalmente quando eu estive na presença de pessoas, de familiares que foram na clareira, e essas pessoas me olhavam e me pediam para eu ajudá-las. E eu não conseguia, eu não podia ajudar. Eu estava no shopping, aí eu ouvi uma voz assim, Coronel. Aí eu olhei, eu não sabia quem era, né? Era uma senhora. Coronel, eu sou a dona Francisca. Eu, pois não, dona Francisca. Coronel, eu sou a tia do Marcelo Paixão. Aí essa senhora, ela me abraçou e nós começamos a chorar ali no shopping. Vai fazer 10 anos que aconteceu, mas eu lembro de cada detalhe dos 43 dias que eu vivi lá. Tristeza a gente vai sempre ter, isso aqui eu nunca vou tirar da minha mente, da minha cabeça. Nunca vai sair da minha cabeça isso aqui. Eu lembro cada dia da minha vida, eu lembro desse local aqui, lembro desse acidente. Me marcou para sempre, trouxe para mim uma nova maneira de encarar a vida, de encarar o meu dia a dia. Isso realmente foi marcante demais aqui, muito marcante. Uma coisa que me marcou foi uma pessoa que disse assim, uma familiar de vítima que disse assim: Coronel, você sabe por que eu venho aqui? Não é porque eu estou preocupado em entrar com ação, com nada. Eu só quero entender o que aconteceu para poder continuar a minha vida. Então eu entendi que esse trabalho, além das recomendações e de tudo que a gente tem que fazer, ele na realidade ele é muito importante para, às vezes, para uma pessoa tentar entender por que a vida dela mudou.